Inscreva aí no canal aí, dá uma força aí pro Zezinho aí. Cara humilde aí. Cara da roça aí. Faz esse favor aí pra nós. Olha que coisa linda, como é que isso carrega. Olha pra essa gaia aqui. Olha pra isso. Coisa linda. Tinha visto? Olha, ó. Só que esse aqui já era. A geada acho que matou. E pra cá tudo terra pra plantar também, pra ajeitar pra nós plantar as coisas. Tem muita coiseira aí. Olha aqui, outro pé de limão aqui no mato aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. E foi tirado já, pessoal, para vender. Olha que coisa, olha aqui por baixo. Coisa mais linda do mundo. Tá pegando bem? Olha. Tá parecendo pocã. Beleza?